Quando Israel lançou o ataque contra o Irã, um ataque preventivo e surpresa, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deu uma declaração não só ao povo de Israel, mas também ao povo do Irã, que na sua grande maioria é um povo que está a favor de Israel. Segura aí que a gente já volta. Pois é, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele fez um pronunciamento logo após lançar a ofensiva contra o Irã para desmantelar o seu programa nuclear. E essa declaração, ela foi direcionada também para o povo do Irã. O povo do Irã, ele é um povo refém do regime islâmico que tomou o país na Revolução em 1979. Dá uma olhada no pronunciamento do primeiro-ministro, legendado em português. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. Com certeza. 80 years ago, the Jewish people were the victims of a Holocaust perpetrated by the Nazi regime. Today, the Jewish state refuses to be a victim of a nuclear Holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. Last year, Iran fired 300 ballistic missiles at Israel. Each of these missiles carries a ton of explosives and threatens the lives of hundreds of people. Soon, those missiles could carry a nuclear payload, threatening the lives not of hundreds, but of millions. Iran is gearing up to produce 10,000 of those ballistic missiles within 3 years. Now just imagine 10,000 tons of TNT landing on a country tamanho de the size of Sergipe New Jersey. do Brasil. This is an intolerable threat. It too must be stopped. Iran is now working on what it calls the new plan to destroy Israel. You see, the old plan failed. Iran and its proxies tried to encircle Israel with a ring of fire and to attack us with the horrible attack of October 7th. But the people of Israel, the soldiers of Israel, rose like lions to defend our country. We crushed Hamas, we devastated Hezbollah, we hit Iranian proxies in Syria and Yemen. And when Iran directly attacked us twice last year, we struck back inside Iran itself. Yet in defending ourselves, we also defend others. We defend our Arab neighbors. They too have suffered from Iran's campaign of chaos and carnage. Our actions against Iran's proxy Hezbollah led to the establishment of a new government in Lebanon and the collapse of Assad's murderous regime in Syria. The peoples of those two countries now have a chance for a different future, a better future. So too do the brave people of Iran. Mensagem pro povo do And I Irã. have a message for them. Our fight is not with you. Our fight is with the brutal dictatorship that has oppressed you for 46 years. I believe that the day of your liberation is near. And when that happens, the great friendship between our two ancient peoples
will flourish once again. I want to assure the civilized world, we will not let the world's most dangerous regime get the world's most dangerous weapons. And Iran plans to give those weapons, nuclear weapons, to its terrorist proxies. That would make the nightmare of nuclear terrorism all too real. The increasing range of Iran's ballistic missiles would bring that nuclear nightmare to the cities of Europe and eventually to America. Remember, Iran calls Israel the small Satan. It calls America the great Satan. And this is why for decades, it's led millions in the chants of death to Israel and death to America. Today, Israel is responding to those genocidal calls with action and with a call of our own. Long live Israel and long live America. Our action will help make the world a much safer place. I want to thank President Trump for his leadership in confronting Iran's nuclear weapons program. He has made clear time and again that Iran cannot have a nuclear enrichment program. Today, it is clear that Iran is just buying for time. It refuses to agree to this basic requirement of peaceful nations. That is why we have no choice but to act, and act now. The hardest decision any leader has to make is to thwart a danger before it is fully materialized. Nearly a century ago, facing the Nazis, a generation of leaders failed to act in time. They were paralyzed by the horrors of World War I. They were determined to avoid war at all costs, and they got the worst war ever. They adopted a policy of appeasement. They closed their eyes and ears to all the warning signs. That failure to act resulted in World War II, the deadliest war in history. It claimed the lives of 60 million, including 6 million Jews, a third of my people. After that war, the Jewish people and the Jewish state vowed never again. Well, never again is now. Today, Israel has shown that we have learned the lessons of history. When enemies vow to destroy you, believe them. When enemies build weapons of mass death, stop them. As the Bible teaches us, when someone comes to kill you, rise and act first. This is exactly what Israel has done today. We have risen like lions to defend ourselves. Over 3,000 years ago, Moses gave the people of Israel a message that has steeled their resolve ever since. Be strong and courageous, he said. Today, our strong and courageous soldiers and people stand together to defend ourselves against those who seek our destruction. And by defending ourselves, we defend many others, and we roll back a murderous tyranny. Generations from now, history will record that our generation stood its ground, acted in time, and secured our common future. May God bless Israel. May God bless the forces of civilization everywhere. Thank you. Uma mensagem muito forte e uma mensagem que diz muita coisa. Essa mensagem ela foi transmitida no dia 12, ou no dia seguinte, na manhã do dia 13. No dia 14, na madrugada do dia 13 para o dia 14, o Irã lançou uma série de ataques contra centros urbanos israelenses. Israel mirou em alvos militares ou em alvos diretamente ligados ao programa nuclear iraniano. Ataques cirúrgicos, ataques pontuais, que não colocaram em risco os civis que viviam em volta. Nenhum civil é alvo de Israel. Por mais que a mídia diga isso ou queira fazer você pensar isso, Israel nunca tem alvos civis como meta, como foco. Sempre que uma instalação militar é colocada próxima a civis, Israel emite uma ordem de evacuação, para que os civis que estão perto dali e que possam ser alvos ou correr algum risco, se salvem. Mas no caso de Gaza, por exemplo, e também do Líbano, as organizações terroristas que comandam esses povos, que fazem desses povos reféns, obrigam esses povos a permanecerem no local. Isso causando vítimas civis
e fazendo com que o mundo acredite que os civis são alvos de Israel. Mas o exército de Israel é um exército íntegro, um exército que cumpre as leis internacionais como nenhum outro exército no mundo. Eu garanto para você que está assistindo esse vídeo, nenhum outro exército seria tão ético como Israel está sendo se tivesse sofrido a mesma coisa que Israel sofreu no dia 7 de outubro de 2023. Eu garanto isso para você. E quando ele diz que a mensagem para o povo do Irã ela é mais forte, é porque o povo do Irã vai se beneficiar de tudo isso. Não só o povo do Irã. Israel está servindo de escudo para o Ocidente. Isso eu já disse em outros vídeos aqui do canal, desde o início da guerra. Israel está fazendo papel de escudo para o Ocidente. Se por algum acaso o Irã fosse capaz de vencer Israel e os Estados Unidos, por algum milagre, o próximo alvo seria o restante do mundo livre. Pode escrever isso. Israel, ele é bem conciso nas suas mensagens e nas suas declarações. Só que muita gente distorce tudo isso e quer que o mundo acredite no contrário. E quando o primeiro-ministro cita frases comuns que você sempre vai escutar na mídia iraniana ou em qualquer pronunciamento ou manifestação desses líderes terroristas do Irã, que são morte a Israel e morte à América, adivinha quem é que grita esse mesmo grito? Não estão reconhecendo? Vocês viram esse rapaz há pouco tempo na mídia. Esse é o Thiago Ávila, o ativista que foi salvar Gaza, salvar os palestinos num barquinho com 20 quilos de alimento e um violão nas costas para tocar Legião. E que foi sequestrado por Israel e libertado de uma forma estranha. Ele foi libertado de um sequestro sem nenhum tipo de resgate exigido e também voltou para casa de avião que não foi pago por ele. Que sequestro diferentão, você não acha? Pois é, essa é a mensagem de Israel para o mundo livre, não só para Israel e não só para o Irã. O mundo livre se verá livre do Irã, que é o maior perigo da atualidade e seria muito mais perigoso com uma arma nuclear nas mãos. Muito obrigado, até o próximo vídeo e até a próxima live. Bye, bye.